Bom dia a todos e a todas. Eu queria dar as boas-vindas aos participantes do workshop interinstitucional de pesquisa em jurisdição e cooperação internacional nos litígios da internet e novas tecnologias. É uma alegria enorme podê-los recebê-los em Belo Horizonte nessa manhã do dia 26 de outubro, nesse evento conjunto, que é uma iniciativa de um grupo de institutos e, ao mesmo tempo, centros de pesquisa e parcerias que foram estabelecidas pela Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade e o próprio governo do Estado de Minas Gerais, que nos recebe no Banco Mineiro de Desenvolvimento e, acima de tudo, aos nossos parceiros na academia, governo, Ministério da Justiça, Judiciário, na indústria, nas organizações da sociedade civil, para debater temas do direito internacional e novas tecnologias. E é uma alegria, na minha condição de coordenador, de recebê-los em Belo Horizonte no que seria uma continuação do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Internet, Propriedade Intelectual e Inovação, GENET, da UFMG, a Clínica Diplomacia Federativa e Cooperação Internacional e o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, do qual sou fundador, ao longo de outros amigos e orientando alunos, e também membro do Conselho Científico. Para mim, estar em Belo Horizonte nessa manhã de quinta-feira, do dia 26, é também um motivo de prazer. Primeiro, porque recebo amigos, colegas, grandes interlocutores nos temas do direito internacional, da propriedade intelectual, como também por poder acolher participantes externos nesse evento mais compacto, que tem o propósito justamente de discutir temas relativos a uma área, uma vertente muito específica no direito da internet e novas tecnologias, que é a vertente da internacionalidade. E essa parte tem sido no mundo discutida em diversos centros de pesquisa. No Brasil, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, e todos os componentes, alunos do grupo de Internet, Inovação, Propriedade Intelectual, o GENET, se consolidaram como os grandes interlocutores. Eu fico muito feliz não só de ter sido, de certa maneira, um mentor acadêmico e intelectual, profissional na área, mas também por ter dado espaço para novas agendas de pesquisa e de prática do direito internacional da internet nesse campo. Eu fico muito feliz não só de abrir esse evento ao lado do professor Lucas Anjos, mas também de dizer que é uma felicidade para ao nosso projeto de sediar o evento no Banco Mineiro, sobretudo pela parceria estabelecida com o governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa da professora Maria Brochado, que é secretária adjunta da Casa Civil, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Interinstitucionais. E a professora Maria é muito entusiasta dessas iniciativas em torno de ciência, tecnologia e inovação. Tanto é assim que a professora responde hoje por vários projetos no campo de integração entre o governo e a academia, terceiro setor, indústria e outros atores excepcionais nesse contexto e, acima de tudo, pelo trabalho de permitir que o Estado de Minas Gerais seja o protagonista no debate de alto nível envolvendo temas da internet. E, por essa razão, não seria diferente de recebermos todos aqui e saudá-los nessa manhã. Também é uma alegria em coordenar essa equipe de acadêmicos, advogados, especialistas em temas do direito da internet, inovação e propriedade intelectual, por uma razão muito simples, porque o Brasil tem sido cotado e indicado como um dos maiores mercados hoje, ou indústrias, no campo da internet e novas tecnologias. Na América Latina é o maior e no mundo responde por um mercado líquido, ou seja, de relações, interações, operações, transações na internet da dimensão de um quarto lugar, o que significa que essa posição do Brasil pela acessibilidade, pela condição que boa parcela da população tem em termos de penetração na internet, o uso das ferramentas de comunicação e tecnologia, passa por uma
uma mensagem especial, como nós, academia e outros membros da indústria, do governo, das entidades e autoridades da justiça, organizações da sociedade civil respondem a essas questões. Eu acho que nós temos, como profissionais e, acima de tudo, como quem estudam os temas, a tarefa principal de discutir esse tema com seriedade. Por isso, eu fico muito feliz em receber a todos que apoiaram, com especial menção às entidades do Estado, especificamente a FAPEMIG, por permitir o financiamento de um projeto inovador no estado de Minas Gerais, que é aquele de discussão da aplicação do Marco Civil nos polos de tecnologia e entes da administração pública do estado, para até mudar um pouco a visão de que o Marco Civil somente se aplica a relações privadas, mas o público e o privado hoje, eles acabam sendo cada vez menos relevantes, e o mais relevante é a interface que se estabelece. E assim também o programa de pós-graduação em Direito da UFMG, ao qual eu sou filiado, e hoje tenho a honra de estar coordenador, mas terminando o meu mandato. E, acima de tudo, há outros apoiadores dos projetos, como empresas de internet, Facebook, Google, e também entes da administração pública, que permitem que esse evento se torne realidade. Então, agradeço a todos pelo engajamento, a todos os membros da equipe, alunos, alunas, ex-alunos e alunas, advogados que hoje satelizam e transitam nos grupos, sobretudo no GENET, Diplomacia Federativa, e que também fazem parte, integram um conselho do Instituto de Referência Internet e Sociedade, e, acima de tudo, a referência desse tema sobre projetos de jurisdição, cooperação jurídica internacional e conflitos. A mensagem que nós temos que passar exatamente é aquela de que, quando nós estamos falando de novas tecnologias, internet, os problemas transcendem fronteiras, e, ao transcender fronteiras, expectativas e interesses estão em consideração. E eu creio que nada melhor do que o formato que esses eventos sediados sob os auspícios do GENET, do IRIS, da Diplomacia Federativa, tem sido de engajar os representantes de vários setores da sociedade, o que é muito importante para um debate de alto nível. Por isso que ele foge um pouco dos estilos tradicionais de eventos, assim como aqueles eventos especificamente travados na academia, sem muito contato com a sociedade. Então, não é o perfil. Quem conhece o nosso trabalho, especificamente a minha insistência, é de sempre fazer esse trabalho com todos os nossos participantes, sujeitos nesse processo tão relevante no contexto. E o plano do evento hoje, eu gostaria só de retomar a apresentação que já foi encaminhada para todos. Ela é de alguma maneira, mapear os problemas, as questões sensíveis e todas as principais transformações nessa agenda de relação, interface entre as questões internacionais e a internet. E, por essa razão, a ideia de concepção do evento foi falar um pouco dos princípios gerais e passar para um contexto exploratório dos principais casos e contextos dentro da própria agenda do direito internacional e da internet. E, por isso, nós não poderíamos começar um evento como esse, primeiro, sem deixar de fazer essa explicação metodológica e, ao mesmo tempo, de falar por que a importância de pensar a jurisdição, territorialidade, pensar a cooperação jurídica internacional, de que maneira o processo transnacional da internet hoje tem se estabelecido nas várias vertentes, no direito civil, no direito criminal, no direito do trabalho, no direito administrativo, e como essas questões acabam sendo tão relevantes para a prática brasileira. O Marco Civil da Internet também como um dos protagonistas nessa análise, sobretudo em suas interfaces internacionais e extraterritoriais, como também questões sensíveis da agenda do próprio direito internacional, público, privado, e as suas interfaces com o direito constitucional. Então, tratar de temas da internet, novas tecnologias hoje, passa por um exercício um pouco mais arrojado que uma mera discussão
técnica a respeito dos problemas. Se nós observarmos que quanto o Brasil tem avançado nos temas específicos do direito à internet e novas tecnologias, nós vamos perceber que ainda é necessário um amadurecimento a respeito dessas questões que transcendem a jurisdição brasileira e, portanto, o projeto que nós encabeçamos é um projeto que vem trabalhar essa vertente muito consistente no plano de pesquisa e de atuação profissional de muitos dos envolvidos nessa grande iniciativa, e eu fico feliz que nós tenhamos condições de trazer os colegas e amigos, queridos amigos e aqueles que têm atuação no campo da propriedade intelectual, no direito internacional, no direito da internet, no direito público, que é fundamental, e agradecer enormemente a toda a nossa equipe de alunos, alunas e participantes externos, e também aos meus colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, professores que acompanham o nosso trabalho, são envolvidos em muitos dos projetos e nós tentamos sempre trabalhar em sintonia, e que hoje estarão também, na medida do possível, nas mesas ou na mediação, né, nesse formato tão especial de evento, que é até mais informal do que os eventos como nós conhecemos. Então, sem mais demora, eu gostaria então de dividir aí o espaço para o professor Lucas falar um pouco da missão que nós temos, e depois já passamos para o primeiro painel em que eu serei mediador. E fico feliz que todos estejam aqui, espero que tenham uma excelente oportunidade e, acima de tudo, experiência para uma conversa mais informal com o nosso coffee break, com o nosso almoço, e, acima de tudo, para que vocês se sintam em casa em Minas Gerais, com todos os principais, eu diria assim, agrados que esse estado maravilhoso, essa cidade, Belo Horizonte, podem oferecer a todos vocês. Sem querer ainda ser um pouco chato nessa missão de sistematizar a apresentação e a condução dos trabalhos, durante as exposições, em que cada um vai poder falar de 15 a 20 minutos, para depois nós temos tempos de debate, nós estamos aqui também com controle do tempo, então não fiquem melindrados com a presença das nossas tecnologias para que, eventualmente, o nosso trabalho se desenvolva. E, mais uma vez, é muita alegria, eu fico muito feliz e espero que todos vocês tenham um excelente dia de trabalhos, e certamente nós depois registraremos todos os nossos produtos e o que foi discutido aqui no nosso evento. Obrigado. Bom dia a todos. Faço coro à fala do Fabrício, agradecendo a participação de todos. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês estarem aqui em outra cidade ou deixando de lado alguns dos seus compromissos profissionais para participar desse evento, então eu espero que seja proveitoso também para vocês, que os debates sejam enriquecedores. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, na verdade, sobre o Instituto. Eu acredito que alguns de vocês tenham recebido a notícia desse evento por mails institucionais, alguma coisa do tipo, então talvez seja importante convidá-los também a conhecer um pouco das nossas pesquisas, até porque, assim como o Fabrício falou no final da fala dele, tudo que o IRIS promove em termos de pesquisa, eventos, é de acesso aberto, então tudo é publicado online, tudo está à disposição de quem tiver interesse para usar nossas pesquisas como base para o próprio trabalho, para as próprias pesquisas. Então, o principal canal para que vocês façam isso é nosso site. Lá você pode encontrar, por exemplo, os papers que a gente tem publicado. A gente está concluindo a publicação de alguns papers sobre jurisdição e direito de internet. Muito em breve a gente vai ter a publicação de alguns papers sobre cooperação jurídica internacional, também em matéria de direito de internet. Esses são dois dos nossos projetos institucionais. Ano passado também a gente trabalhou com o setor de inovação tecnológica aqui em Minas Gerais, especificamente acompanhando um projeto de lei que está em curso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, visando a promover o setor de startups em Minas Gerais. Foi uma experiência bastante enriquecedora para a gente como professor, coordenador de projeto, mas também para os alunos.
Além disso, a gente tem uma série de vídeos que a gente grava, chamados bytes de informação. São vídeos curtos, que se pretendem ser bastante didáticos sobre os temas que a gente pesquisa. É uma forma de traduzir para uma linguagem, inclusive, mais palatável, né, para o usuário que não está tão acostumado com os termos técnicos, com os termos jurídicos, traduzir um pouco as questões que a gente pesquisa e que a gente pretende expor nos nossos trabalhos. Tudo isso está disponível também no nosso canal do YouTube. Além disso, mensalmente, a gente promove um Café e Chat, que é um evento em parceria com o GENET, esse grupo de estudos da UFMG. Sempre são debates entre o direito e profissionais de outras áreas. Então, a gente reconhece a necessidade de uma transversalidade, de uma multidisciplinaridade nos debates do direito, principalmente quando a gente fala de tecnologia, principalmente quando a gente fala de internet. Então, todos esses debates mensais também são publicados online no nosso canal do YouTube, vocês podem conferir. A gente promove também um curso de introdução ao direito de internet, que já teve, salvo engano, 5 edições. É uma forma de capacitação nos temas básicos de governança da internet. Todas as edições também contam com um material, uma apostila que está no nosso site. E, além disso, a gente promove alguns eventos, assim como esse que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está presente. Além desse, o Seminário de Governança da Internet, que nesse ano não vai ter uma edição, mas ano que vem está confirmado e provavelmente vai contar com a presença de alguns atores que estão aqui hoje e de outros mais do cenário nacional e também internacional na área de governança da internet. Finalmente, eu gostaria de convidá-los também a assinar a nossa newsletter. A gente tem uma newsletter mensal que faz um apanhado dos principais acontecimentos no Instituto, mas também a gente faz uma curadoria com algumas chamadas para eventos, chamadas de artigos, chamadas para publicação na área de direito de internet e novas tecnologias. Então, são formas de participação para vocês que têm interesse pela área, inclusive fiquem à vontade para divulgá-las. Bom, sem mais delongas, eu vou estar aí ao longo do evento e posso solucionar mais dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre o Instituto. Ok? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa satisfação participar desse painel. Eu agradeço inicialmente o Fabrício Polido, o professor Lucas também pelo convite, o apoio do Íris. Me sinto totalmente em casa, por vários motivos, como colocado pelo professor Fabrício. Sou mineiro, né? As minhas 2 graduações foram na UFMG, a primeira em computação, há um bom tempo, e a segunda em direito também já tem um tempinho. Então, realmente, para mim, é uma satisfação enorme fazer parte desse evento e falar um pouquinho nesse formato que eu já parabenizo também o Fabrício pela proposta, esse formato que é um formato de diálogo, né, e de discussão com vocês. Muito bem. A ideia aqui é eu falar um pouquinho sobre essa parte introdutória envolvendo jurisdição, internet e territorialidade. E o que eu proponho para vocês, né, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do contexto da internet, o contexto do próprio problema, explicar o que é o problema da territorialidade da jurisdição na internet, que muitas vezes a gente tem que ter uma boa definição do problema para ter um bom resultado sobre o problema, né? E é essa a principal ideia, de mostrar qual é o problema da jurisdição na internet. E, no final, apresentar algumas considerações finais sobre esse problema que se põe, né? Eu começo aqui com uma representação
uma representação de 1982, eu não sei se todos conhecem essa representação é a representação da ARPANET, né? A representação da ARPANET de 82, que é a semente da internet. Vocês podem ver que essa representação de 82, ela cabe numa folha, com alguns nodos. Vocês podem ver aqui o MIT, vocês podem ver o Stanford. Aliás, vocês não podem ver, eu sei que está bastante pequeno, mas acreditem, né? Aqui estão os nodos do que era o germe da internet, então. E, obviamente, de 82 para cá, isso mudou bastante. Se vocês pegarem 97, essa é uma citação de um caso bastante conhecido, que foi trazido à jurisdição americana, onde é um comentário de um juiz norte-americano sobre o que era a internet, então. E esse juiz comenta que, bom, bem-vindos à era da internet, uma super rede global de mais de 15 mil redes de computadores usada por mais de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas, uma super rede, 15 mil redes com 30 milhões de pessoas. O desenvolvimento do direito acerca desse escopo de jurisdição está em seus primórdios, estava mesmo. E o número de casos cabe na palma da mão. Né? Ou seja, a judicialização e as discussões em torno de jurisdição na internet, eles eram bastante incipientes em 1997. Apesar do desenvolvimento tecnológico já estar bastante avançado naquela época. Aqui uma citação que eu já vi atribuída a várias pessoas, né? Até o meu gato tem a sua própria página, essa citação é de 97 também. Tem uma que é um pouco mais icônica e talvez vocês conheçam também. Na internet ninguém sabe se você é um cachorro. Né? Então havia claramente um descolamento entre o que era trazido ao judiciário em termos de problemas envolvendo a internet, que era bastante escasso até então, mas a tecnologia, obviamente, anda numa velocidade bastante superior à própria questão jurídica. E já havia dúvidas sobre o que era aquele fenômeno. Muito bem, e aqui uma estatística de 2017 sobre a internet. A gente está falando de um sistema que conecta metade da população do mundo, né? A grosso modo são 4 bilhões de usuários, e aqui também um dado do Google, em torno aí de 4,6 bilhões de homepages indexadas, né? Pelo menos no indexador do Google, que é, como vocês sabem, um dos indexadores, entre outros, que existem. É claro, vocês podem pensar, bom, 3,9 bilhões de usuários, há uma grande disparidade entre onde é que se concentram esses usuários. Né? Se a gente pegar a taxa de penetração dos usuários na Europa, na América do Norte, ela é muito maior do que na África, mas em termos gerais o número é muito grande. Né? A gente está falando de metade da população da Terra. No Brasil não é diferente, né? Esse eu acho que é um dado que a maioria das pessoas conhecem também. O acesso à internet no Brasil hoje está em torno de 130 milhões de pessoas, né? Que usam, de certa forma, a internet. A gente está falando de mais da metade da população, então o Brasil ele acompanha, de certa forma, esse grau geral ou melhor, esse percentual geral sobre usuários da internet. E, obviamente, a gente tem um salto aqui extremamente significativo. E a pergunta também, talvez não é nem mais sobre gato ou cachorro, com quem que você está falando do outro lado, ou com quem que você está interagindo. A gente pode se perguntar se a gente está interagindo, inclusive, com um robô, né? Ou com algum tipo de inteligência artificial que está, de certa forma, respondendo do outro lado da internet. Muito bem. Então, é nesse contexto que a gente vai discutir jurisdição, né? Um contexto onde a internet ela propicia as suas particularidades com relação à jurisdição, mas ao mesmo tempo, e como já colocado no início da apresentação,
na abertura do painel, é um problema que ele não é peculiar à internet, ele aparece em vários outros ramos do direito. Né? As regras sobre jurisdição internacional na internet, elas bebem, né, de todo um progresso, eu vou tentar demonstrar isso, sobre jurisdição em outras áreas do direito. Vocês podem pensar em matéria concorrencial, vocês podem pensar em matéria ambiental, vocês podem pensar em matéria de mercados de capitais, aonde já havia um desenvolvimento acerca da teoria sobre jurisdição, né, sem levar em conta o ambiente virtual. Mas, obviamente, quando a gente passa para o contexto da internet, esse problema ele se torna exponencial. Né? Seja pela quantidade de número de pessoas que estão ligadas à rede, seja pela quantidade de provedores de serviços que existem também hoje, de aplicativos. Então, o que eu acho que uma das boas definições sobre o que a internet contribui nessa discussão sobre jurisdição é que você tem uma exponenciação, né? Ou melhor dizendo, um exponenciamento desse problema relativo à jurisdição. Muito bem. Isso pelas características da internet, como colocado, o número de usuários, a questão da velocidade da informação e dois aspectos que talvez não sejam tão lembrados e debatidos, mas que aparecem na literatura, que aparecem também na discussão sobre a internet. A questão da internet como um ambiente democrático, e vejam, o democrático aqui é muito mais no sentido dos baixos custos de transação para você fazer parte desse universo. Né? Vocês podem pensar do ponto de vista de um indivíduo ou do ponto de vista de uma empresa, o custo de transação para você adentrar na internet, ele é muito baixo comparado com outros tipos de negócios. Né? Você criar sua homepage ou uma própria empresa se utilizar do ambiente virtual para divulgar os seus produtos e as suas atividades. E aqui uma citação também do Benkler, né, do Yochai Benkler de Harvard, acerca da própria cultura desse ambiente da internet, que tem uma cultura própria, que tem uma ideia de abertura, que, pelo menos nos seus primórdios de acesso, de neutralidade, entre outras características que fazem da internet também um ambiente com a sua cultura própria. E, por fim, um outro ponto que eu vou colocar, e que vou voltar nele quando avançar um pouco mais na apresentação, é que a internet também, uma das particularidades dela é representar um sistema onde há uma repolarização de poder, e eu vou tentar explorar essa questão também aqui na apresentação. Muito bem. Então, qual que é o problema? Né? Como eu coloquei para vocês, eu preciso definir um problema, e o problema que se põe como é que toda essa evolução da internet nos últimos 30 ou 40 anos, né, dependendo da data que vocês considerarem como germinal do desenvolvimento da internet, que tipo de implicação isso teve em termos de teoria da jurisdição. Efetivamente, esse é o problema que eu quero tratar aqui com vocês. E a hipótese que se apresenta é claramente um aprofundamento da noção, ou melhor dizendo, um aprofundamento do abandono da noção de territorialidade, que é característica intrínseca da própria internet, né? E uma segunda hipótese que eu vou procurar trabalhar nesses breves 20 minutos é o surgimento de um novo modelo de jurisdição, que alguns autores já estão dando, inclusive, nomes e termos para representar esse surgimento desses novos modelos de jurisdição. Muito bem. Esse trabalho está sendo tratado dentro de um grupo de pesquisa do CEUB, na qual eu sou professor lá em Brasília, e de uma colega do Mackenzie. Isso só para mostrar que esse é um projeto que se insere, ou essa problemática se insere dentro de um projeto. A gente está numa fase ainda de mapeamento, de levantamento de legislação, de casos,
em relação a esse problema. Mas o que interessa aqui para a gente? Bom, a jurisdição, né? Se a gente pegar as teorias de jurisdição, pelo menos, né, do ponto de vista da doutrina internacional sobre jurisdição, há normalmente uma divisão da jurisdição em três tipos de jurisdição, né? A jurisdição adjudicatória, que é aquela jurisdição relacionada à prerrogativa, né, ou ao poder do Estado de estabelecer jurisdição para julgar alguma coisa, né? Ou seja, estabelecer, conhecer de algum problema, né, e exercer a prerrogativa de Estado para julgá-lo. Essa seria a jurisdição adjudicatória. Um segundo tipo de jurisdição que é colocado dentro da teoria, da teoria sobre jurisdição é a jurisdição para prescrever normas, ou seja, uma coisa é você estabelecer jurisdição sobre o caso, a outra coisa é dizer qual o direito aplicável sobre aquele caso, né? Que para a teoria do direito internacional privado, né, normalmente você coloca o primeiro tipo de jurisdição associado ao problema da jurisdição competente ou competência internacional, e o segundo problema, um problema clássico também de direito internacional, que é o problema do direito aplicável. Que são problemas separados, mas que andam de mãos juntas, né? Você só vai dizer qual ou vai exercer a jurisdição prescritiva ou o direito aplicável depois que você estabelece jurisdição sobre o caso. E um terceiro problema é o problema da jurisdição de executória, ou bastante utilizado também na teoria sobre jurisdição, da jurisdição relacionada ao enforcement, né? De você tornar efetivamente ou melhor, de você usar o aparato estatal para executar aquilo que foi num determinado momento se estabeleceu jurisdição sobre aquele caso e se aplicou um determinado direito. Então vejam, essa é a teoria clássica de jurisdição. Ela está associada a esses três problemas: o primeiro da competência internacional, o segundo do direito aplicável, e o terceiro relacionado à efetiva execução, né, de uma decisão, que tem a ver, ou que encontra uma série de entraves no que toca à soberania dos Estados, né, e leva imediatamente à questão de cooperação jurídica internacional. Muito bem, por que eu estou falando isso, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem isso na palma da mão, mas é simplesmente para ilustrar que quando a gente trata esses três tipos de problema, o caso mais fácil, né, ou os casos mais fáceis, é quando essas três jurisdições elas coincidem, né? E eu coloquei aqui para vocês como os problemas sem maiores graus de transnacionalidade. Em outras palavras, se eu estabeleço jurisdição, aplico o meu direito e está dentro da minha soberania, né, o enforcement daquela decisão, a gente não tem grandes problemas do ponto de vista da jurisdição no que toca problemas internacionais ou problemas transnacionais. Só que a questão começa a ficar mais complicada e a internet, ela é talvez o locus mais importante para exponenciar esse problema, quando a gente tem justamente uma divergência entre a jurisdição que adjudica, o que eu prescrevo para aplicar, e o enforcement separado dos dois tipos iniciais de jurisdição, né? Ou seja, o problema efetivamente, ou um dos problemas efetivos nessa discussão, seja em matéria de transnacionalidade privada ou transnacionalidade pública, é esse descolamento entre jurisdição executória e os outros dois tipos de jurisdição, né? E os casos mais graves, bom, até difícil falar mais graves, mas um ponto que merece uma atenção aqui especial é que em matéria privada, o que eu estou chamando de matéria privada aqui? Matérias relativas ao direito civil, propriedade intelectual, estou colocando consumidor aqui também dentro de matéria privada. Normalmente,
o descolamento ele pode se dar aqui entre adjudicação e prescrição, na execução isso pode ocorrer também. Agora, em matéria pública, e quando a gente fala de direito criminal, normalmente o maior grau de descolamento está entre esses dois círculos concêntricos e a jurisdição executória. Por quê? Porque normalmente quando você exerce na jurisdição em matéria criminal, você aplica o seu próprio direito. Você aplica o seu próprio direito, né? Mas muitas vezes você tem problema de executar, dependendo do que você está decidindo, ou mesmo os meios de prova no direito criminal, onde você precisa buscar esses meios lá fora, fora da sua jurisdição. Em outras palavras, aqui o descolamento entre jurisdição executória e os outros dois tipos de jurisdição é efetivamente o problema relacionado à internet. Muito bem. E por que esse problema ocorre? Ou, melhor dizendo, como é que a teoria da jurisdição ela vem sendo afetada por esse problema? Eu vou começar aqui com uma regra que todos conhecem. Essa é uma regra clássica. Uma regra clássica de exercício de jurisdição adjudicatória, que ela aparece em praticamente todas as jurisdições, né? Pelo menos em matéria civil. Em matéria penal, em matéria civil e penal, a gente pode generalizar. Normalmente os estados reservam o poder de exercer a sua jurisdição adjudicatória quando o domicílio do réu está em seu território. E essa é uma regra claramente de natureza territorial, né? A gente não para pensar qual que é a origem ou qual que é a razão de ser dessa regra, né? Por que se estabeleceu de forma quase universal essa regra entre as diversas jurisdições do mundo? E a ideia é muito simples, né? O que justificava a regra do domicílio do réu para estabelecimento de jurisdição adjudicatória tinha dois sentidos. O primeiro sentido é o seguinte: se o autor é aquele interessado em buscar algo contra o réu, é ele que deve se mover para a jurisdição do réu para buscar algo. Ou seja, se você é um interessado, é você que vai ter que investir os seus recursos, e aqui tem uma noção bastante forte de economia por trás dessa ideia, para ir buscar o que você quer contra o réu. Esse era um dos motivos. O segundo motivo dessa regra, ele tinha uma razão, de certa forma, pragmática. É muito provável que, se você obtiver algo contra o réu, os ativos do réu estejam no domicílio aonde ele está domiciliado, né? Na jurisdição aonde o réu está domiciliado. Muito bem, então essa era a razão de ser dessa regra, e obviamente quando vocês veem a razão de ser dessa regra e o fenômeno da transnacionalidade e o fenômeno da internet, é muito fácil entender por que essa regra ela não acompanha, ou melhor, por que essa regra ela foi sendo modificada pelos estados para dar conta de várias situações, né, no campo civil, no campo penal, onde simplesmente o réu ele se deslocava do seu domicílio e ia para outro domicílio para se fazer imune ou para fugir da regra de jurisdição baseada no domicílio do réu. Né? E é por essa razão que várias jurisdições, inclusive a brasileira, foram desenvolvendo ao longo de séculos, né, ou de décadas, melhor dizendo, regras para lidar não com situações territoriais, mas com outras situações que produziam efeitos em seus territórios. Né? Se a gente pegar a jurisdição norte-americana, a corzinha aqui, ela é bonitinha, não por escolha minha, mas para representar que aqui a gente está falando dos Estados Unidos, aqui a gente está falando do Brasil. Mas se vocês pegarem a jurisdição norte-americana, no que toca casos transnacionais que não tinham nada a ver com a internet, então, se desenvolveram testes novos para dar conta da questão da transnacionalidade. E quais testes eram esses? Bom, os testes eram... ao invés de eu me basear agora no domicílio do réu, eu vou exercer jurisdição adjudicatória se há um mínimo de contato do réu com o meu território. Né? Que mínimo
tipo de contato é esse? Bom, ele pode ter passado no meu território, o que ele fez pode ter produzido efeitos em meu território, né? E essa jurisprudência que se formou, principalmente nos casos norte-americanos, no segundo, o pós-Segunda Guerra Mundial, ele começou a desenvolver esses testes, né? Estabelecimento de contatos mínimos, se a atuação do réu era direcionada para o meu estado, ou seja, se ele atuava de alguma forma direcionando os efeitos da sua ação para o meu estado, né? E vocês notam claramente que nessa passagem de territorialidade, e aqui eu represento, né, como uma territorialidade já mitigada ou relativizada, há um descolamento de um critério puramente territorial para critérios que não são puramente territoriais, né? Essa é a primeira grande evolução na teoria de jurisdição. Bom, e mais que isso, se esses casos não tinham a ver com o mundo virtual, mais recentemente, e aqui, né, representando já o fenômeno da internet, novos critérios que não tinham a ver com a questão territorial foram sendo introduzidos na jurisprudência dos países. Aqui representando um pouco o que aparece em termos de jurisdição, de novos testes na jurisdição europeia e aqui nos Estados Unidos. Esse é um caso que muita gente conhece, é o caso Zippo, que aconteceu nos Estados Unidos em 1997, onde se desenvolveu o teste do nível de interatividade, né, de um servidor na internet com aquela jurisdição para que você pudesse estabelecer a jurisdição sobre aquele caso. Muito bem, pessoal. Então, claramente, há uma mudança de territorialidade para um descolamento do critério de territorialidade na teoria da jurisdição. Isso é observável não só no fenômeno da internet, mas nos seus antecedentes, que, como eu digo, não tinham relação com o ambiente virtual. Para vocês entenderem os testes que são aplicados hoje, né, pelo menos na jurisprudência estrangeira, eles bebem claramente do que aconteceu antes em termos de transnacionalidade e em outros casos não relativos à internet. Bom, e a partir disso eu já entro nas minhas considerações finais. Bom, o que está acontecendo então? Né? Essa teoria da jurisdição, ela vem sendo alterada. E os novos testes que surgem em relação à teoria ou o exercício da jurisdição adjudicatória prescritiva e também a jurisdição executória, que eram círculos concêntricos muitas vezes ou eram descolamentos pontuais, eles se tornam esse emaranhado, né, que é muito mais complexo do que a situação anterior. Por quê? Porque quando você está falando de efeitos, quando você está falando de direcionar atividades para a minha jurisdição, não é difícil imaginar as centenas, milhares de situações que a internet produz para que essa interpolação em termos de jurisdição aconteça. Então, a primeira grande conclusão, ou melhor dizendo, a primeira consideração sobre essa questão tem a ver com a interpolação das jurisdições. E segundo, paralelamente a essa interpolação da jurisdição, a gente vê um segundo fenômeno, que é uma quebra daquela teoria clássica, né, da jurisdição adjudicatória, prescritiva e executória, para um novo fenômeno que, para alguns autores, como eu coloquei no início da apresentação, é denominada agora a jurisdição horizontal. O que eu quero dizer, ou o que esses autores estão chamando de jurisdição horizontal? São
efetivamente os diversos mecanismos que surgem para solução de conflitos que são oferecidos pelas diversas redes sociais, aplicativos, entre outros. A gente pode pensar em Facebook, a gente pode pensar em Mercado Livre, a gente pode pensar em Twitter, a gente pode pensar em PayPal, o que vocês imaginarem. Então, em outras palavras, hoje a teoria da jurisdição ela é totalmente desafiada à luz dessa interpolação de jurisdição e essa presença de um novo tipo de jurisdição chamado jurisdição horizontal. Eu já passei do meu tempo alguns minutos, então fico feliz que eu consegui chegar nas conclusões finais, mas só para a gente fechar. Então, o que a gente tem como verdadeiro desafio hoje? Como coordenar essa desterritorialização, ou aterritorialização, ou neoterritorialização nos paradigmas clássicos de jurisdição? E, por fim, né, a grande questão de como esses novos modelos de jurisdição horizontal a gente deve tratá-los. Eles devem ser regulados? Não devem ser regulados? Né? Eu acho que a gente vai explorar isso ao longo do dia de hoje. Eu vou terminar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção, me coloco à disposição para debater. Peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu queria agradecer muitíssimo. É uma honra para mim estar aqui representando, enfim, o grupo de pesquisa Laboratório de Direito e Políticas Públicas Internet, que é o LAPIM, que é esse coelhinho aqui do lado. E para mim é uma honra poder estar do lado de tão especialistas e pesquisadores com bastante experiência na área. E, enfim, eu vou tentar trazer algumas contribuições diante também de uma pesquisa que a gente está fazendo dentro desse grupo. Como o Fabrício falou, eu sou mestranda, então esse tema também é de uma pesquisa pessoal do meu mestrado, da minha dissertação, em relação à proteção de dados pessoais, em relação a essa questão de jurisdição e de como, por exemplo, o judiciário brasileiro tem interpretado questões de regulação de internet. Mas, nesse caso específico, a gente chegou a uma conclusão, inclusive com o professor Thiago Sombra, que vai falar em breve, que faz parte do grupo, que as autoridades de proteção de dados pessoais eram um tema bastante relevante para a gente trazer diante dessa questão que foi apresentada aqui, teórica, sobre as formas de jurisdição, enfim, muito bem explanada, como as autoridades de proteção de dados pessoais podem ser relevantes nos casos de conflitos de territorialidade e jurisdição em relação a esse tema. E a gente vem fazendo uma pesquisa, não necessariamente em relação ao contexto de cooperação internacional, mas em relação ao contexto brasileiro de incerteza regulatória em relação à proteção de dados pessoais e de desenho legislativo. A gente tem analisado as audiências públicas que ocorreram na Câmara no âmbito do PL 5276 de 2016 e 4060 de 2012, para fazer um futuro estudo comparado com o relatório da Comissão Especial que, enfim, vai ser elaborado até o fim do ano, exatamente para entender como os atores múltiplos, nós aqui, temos participado dessa discussão e se vão ser realmente implementados pelo nosso legislativo. Então, dentro desse contexto de construção para um modelo regulatório dentro da proteção de dados do Brasil, a gente achou que as autoridades eram um órgão, enfim, uma autoridade competente para tratar desse tema nessa questão internacional, assim, e não querendo, enfim, fazendo uma alusão também ao paper excelente publicado pelo IRIS sobre a questão da transferência internacional de dados. Eu não vou entrar exatamente nessa seara do PL ou, enfim, desse tema, mas vou tentar trazer algumas contribuições, assim, e provocações também para a gente discutir mais. Bom, dados pessoais é uma coisa, assim, bastante difícil de se definir, né? Mas dentro desse contexto de dados relacionados a identificáveis ou uma pessoa identificada, incluindo números, por exemplo, ali tem uma digital com vários números saindo dela, está no nosso contexto e, enfim, diário, cotidiano, e é muito relevante para a questão econômica e para a questão de cooperação entre países, indústria e governos. Então, esse tema, obviamente,
está na pauta do dia e é muito relevante. E as autoridades nacionais, a Data Protection Authorities, é uma autoridade nacional, então tem muito a ver com a questão do princípio da territorialidade, de supervisão e controle dessas atividades de processamento de dados das mais diversas naturezas. E a questão das competências que ela pode ter é muito relacionada a cada país e o que cada país adota. Mas a gente vai ver, eu vou fazer uma espécie de panorama geral sobre como era na diretiva 4695 da União Europeia e como como se tornará em 2018 com a GDPR, com a General Protection Data Regulation. E também trazer um pouco do contexto brasileiro, fazendo essa espécie de comparativo, para a gente poder pensar em quais seriam as melhores competências e quais seriam as melhores autoridades para o Brasil. Assim. Então, ela tem essa função de supervisão e controle dessas atividades, então ela é muito importante para até dirimir conflitos de jurisdição de internet. E essas 3 características, eu achei, enfim, uma pesquisa em relação a como seria uma boa autoridade, se ela seria específica, independente e exclusiva. Inclusive, a gente tem esse debate aqui, se ela realmente deveria ser uma já existente ou não, se deveria ser criada especificamente para esse tema. E isso a gente pode também levar para a discussão posterior à minha fala. E aqui embaixo tem, não sei se tem um laserzinho, mas tem uma conferência que acontece anualmente desde 1979, então, enfim, essas autoridades não são uma coisa tão recente, apesar de, como o professor falou, a internet ter aumentado e polarizado essa questão dos dados, e já existem essas autoridades que se reúnem anualmente para discutir essas questões de como melhor intervir nas questões de proteção de dados pessoais e conflitos de jurisdição de internet. Então, vale a pena conferir os relatórios que eles produzem, tem bastante informação, a última de 2017 foi em Hong Kong, e, enfim, anualmente acontece em muitos locais. Então, um dos pilares da regulação, enfim, da regulação da União Europeia é a Autoridade de Dados de Proteção. Eles usam os direitos dos usuários e do que tem posse dos seus dados como um dos outros pilares, e, enfim, os autores que tratam desse tema. E um outro seria a questão das agências que coordenam esses dados. Assim. E, bom, os poderes e competências da Diretiva 9546, que a partir de maio de 2018 vai deixar de existir, são bastante amplos e são relacionados a essa questão que eu tinha comentado do princípio da territorialidade. Eles se relacionam muito com a questão do que cada jurisdição vai adotar em relação ao que a autoridade vai fazer. E essas competências, então, variam. No nosso projeto de lei, que depois eu vou falar um pouco mais, no artigo 53, trata um pouco disso em relação a zelar, e em todos os outros países a gente fez uma espécie de framework em relação ao que já existe, de zelar, de elaborar diretrizes para uma política nacional, de zelar pela proteção em questões de jurisdição, enfim. E esses 2 casos eu trouxe para exatamente mostrar a importância de uma DPA no contexto da União Europeia e também, posteriormente, para o Brasil. O Safe Harbor, bom, provavelmente todos sabem aqui, mas aquele acordo que foi feito pela Comissão da União Europeia de Comércio e dos Estados Unidos para transferência internacional de dados. E ele foi considerado inválido em 2015 pelo Tribunal de Justiça Europeia, diante do caso Snowden e do vazamento de dados, etc. E ele surgiu diante de um caso de um cidadão austríaco que questionava os seus dados sendo comercializados, trocados com o governo americano pelo Facebook Ireland, que é o que regulamenta a questão de dados da União Europeia, e que não estavam cumprindo o Safe Harbor, que é esse acordo que tinham diretrizes, etc. E existia uma outra forma dessa comercialização e dessa transferência de dados, que seria a partir de um contrato com cláusulas Bind Regulation Rules. E, enfim, isso mostra, essas 2 formas de transferência mostram a importância de uma DPA aí, porque elas foram muito, a autoridade, no caso austríaca, foi muito relevante para dirimir esse conflito. E, posteriormente, o tribunal decidiu que era inválida e a GDPR vem trazer uma nova regulamentação em relação a isso.
Um outro caso da Corte de Justiça da União Europeia é em relação, enfim, que desdobra para outro tema, em relação ao Google da Espanha, em relação à desindexação e remoção de conteúdo e todo esse dilema que desemboca na questão do direito ao esquecimento, que eu não vou me adentrar muito aqui, enfim, essa questão de privacidade versus liberdade de expressão e cybercensura na regulamentação dessa questão, mas também o papel da autoridade nesse caso foi bastante relevante para dirimir esse conflito e para chegar a uma solução comum dentro de um problema que se chegou a uma jurisdição europeia. E, enfim, eu achei essa imagem bem interessante para ver se a gente está realmente pronto para a General Protection Regulation, que a gente está discutindo bastante, isso é muito relevante, até para trazer para o contexto brasileiro. E a GDPR vai aumentar e definir competências e poderes para a autoridade a partir do momento que ela vai trazer uma espécie de mecanismo de balcão único de cooperação entre as autoridades. Assim, já existe aquela conferência que acontece anualmente, mas no contexto europeu a ideia é que não só tenha autonomia e tenha mais poderes ainda em relação ao que ela pode fazer dos conflitos. Existem 3 pilares para o que ela vai regulamentar para as autoridades, que seria poderes de investigação, de intervenção, de se envolver em processos judiciais, mas também de ouvir reclamações. Então, ela atua tanto de uma forma prospectiva como preventiva também. E esse mecanismo de cooperação e de compartilhamento de informações para dirimir conflitos de uma jurisdição, eu acho que é bem interessante nessa espécie de jurisdição horizontal, assim, e de cooperação para decidir coisas no contexto internacional. Mas ela também tem autonomia para dentro do âmbito local, que ela tem poderes ali, para intervir da forma que ela também julgar conveniente. Então, acho que essa é a principal relevância assim, da regulação geral para as Data Authority Protections. E daí eu trago um pouco do contexto brasileiro para a gente pensar diante do Marco Civil, da Lei de Acesso à Informação, do próprio CDC. Enfim, já existem várias legislações que não tratam especificamente de dados pessoais, mas que tentam tratar sobre isso, mas que a gente precisa de uma regulação de proteção de dados, isso acho que é claro e é consenso para todos. E qual seria ela? Assim, eu trago para discussão essas questões. Assim. O PL 4060, que foi apensado ao 5276, trata como órgão competente um Conselho Nacional de Proteção de Dados de Privacidade. E, como eu disse, no artigo 53, vai trazer suas competências, e inclusive de criar uma política de proteção de dados, enfim. E o PL de iniciativa do Senado não vai tratar muito especificamente disso, a gente sabe que o de cima tem um framework mais importante, assim, foi mais debatido, enfim, é considerado pela academia mais exemplo para a gente adotar, mas ele vai trazer uma espécie de conselho de autorregulamentação das entidades de tratamento dos dados. Seria esse um melhor modelo? Assim, enfim, eu trago essas questões para a gente pensar um pouco como está sendo debatido no Brasil esse tema. E, além disso, é consenso a importância de uma Data Protection Regulation aqui para o Brasil. E em todas as camadas na nossa pesquisa, a gente está estudando os atores, enfim, governo, entidade privada, sociedade civil e, enfim, academia. Todos eles, eu acho que todos aqui pensam que é importante ter uma autoridade, mas quais seriam as competências dela é que é uma controvérsia, se ela deve ter muitos poderes de intervir ou não, enfim, e questiona traz à tona essa questão da soberania também. E essa iniciativa Autoridade de Dados eu trouxe até um botão, que é a Coalizão de Direitos na Rede, que atua com advocacy, enfim, no Congresso, trata exatamente criou uma iniciativa nova que chama Seus Dados São Você, Liberdade, Proteção e Regulação. Então, ele é um coletivo composto por diversas entidades e organizações da sociedade civil e algumas também da academia, representantes da academia, que vão demonstrar a importância dessa regulamentação, e, inclusive, da necessidade de uma autoridade. Mas quais seriam as competências dela, novamente,
ainda está em aberto assim, para a gente debater. E se essa instituição deveria ser existente ou não. Hoje também tem alguns estudos que tratam a Senacom, a Secretaria Nacional de Consumidores do Ministério da Justiça, como um possível órgão ou entidade para essa autoridade. Mas seria realmente o melhor modelo? Ou deveria ser, por exemplo, esse Conselho Nacional específico, exclusivo, criado para isso? E eu também trago isso para o debate. Eu acho que é isso, acho que fica aberta a discussão, enfim, a gente polemizar os casos. Eu tentei me regular os 15 minutos que tinham passado e, enfim, passo aí os contatos também meu e do laboratório, mais uma vez agradecendo a oportunidade e a iniciativa, parabenizando também. Obrigada. Obrigado, Fabrício. Primeiro quero agradecer ao Lucas. Acho que é uma boa iniciativa a gente ter eventos dessa natureza um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, com outras instituições que se propõem a discutir o assunto sob uma perspectiva diferente daquela que a gente tem visto dentro de alguns foros mais tradicionais, digamos assim, já sobre o assunto. Então, eu acho muito interessante a gente sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e ouvir outras pessoas, outras instituições que não são as mesmas figuras e entende um pouco dessa outra perspectiva que pode existir. Bom, o Lucas pediu que a gente falasse um pouco sobre os problemas da transferência internacional e contextualizasse um pouco com a territorialidade, que é um pouco do que o Gustavo e a Amanda falaram. Acho que é importante a gente mencionar aqui o primeiro aspecto, né? Esse tema parte de uma premissa muito relevante, que é a ideia da economia compartilhada, ou uma economia dirigida por dados, né? A gente tem aí na figura de dois grandes pensadores atuais, aí a Juliet Schor e o Aram Sundarian, talvez os dois grandes pensadores desse novo cenário da economia compartilhada, em que nós temos essencialmente um impacto expressivo no comportamento. O comportamento das pessoas que acabam por fomentar esse processo de transferência, de transição de dados de uma forma pouco restrita e limitada a aspectos territoriais. Então, esse é um primeiro grande ponto, né? Entender como os comportamentos vão acabar impactando nesse novo cenário de regulação. O segundo ponto é entender que a gente tem 3 fenômenos que marcam esse novo momento de adaptação dos comportamentos, que são serviços disruptivos, a ideia de rompimento por completo aí de padrões dos quais nós estivemos acostumados, sobretudo os padrões físicos, e a ideia de exclusividade, que vinha muito associada à propriedade. Nós passamos a ter um outro cenário, um cenário mais marcado pelo compartilhamento, a ideia de convergência, ou seja, únicos dispositivos nos quais eu tenho acesso a vários serviços e bens, e a outra, a digitalização ou digitização, que é o que se costuma falar. Um dado importante para mostrar o impacto desses novos comportamentos, sobretudo na população brasileira, veio na PNAD de 2015. Né? A PNAD de 2015 mostra como o Brasil está muito antenado com esse novo cenário de mudança de comportamentos. A gente tem basicamente 85 milhões de brasileiros, ou 49% da população brasileira, utilizando a internet pelo menos uma vez ao dia. Esse é um dado relevante, sobretudo se nós considerarmos as dificuldades de estrutura, acesso e a banda que é oportunizada não só ao rico, mas também ao pobre. Não é uma banda que é disponível com a mesma acessibilidade. E os dados mostram de uma forma muito curiosa como é que os comportamentos vão se estabelecendo. Né? A percepção de territorialidade ela já começa no dispositivo que é utilizado. Grande parte dessas pessoas que utiliza o aparelho para acessar, utiliza o celular. Ela não utiliza uma máquina física localizada no trabalho ou em casa. Ela utiliza uma máquina que permite a ela uma mobilidade e uma ampla acessibilidade nos demais locais. Nós tivemos agora no escritório uma pesquisa que nós fizemos para um cliente, e é uma pesquisa que tem um trabalho que envolve uma análise da McKinsey. A McKinsey tem feito um estudo expressivo de como as transferências internacionais de dados têm impactado no produto interno bruto de vários países. Nós conseguimos observar que há um movimento muito forte entre Estados Unidos e União Europeia, fomentado em grande medida pelo acordo bilateral aí, o Privacy Shield, primeiramente pelo Safe Harbor e depois a decisão da Corte Europeia do Privacy Shield. Mas vejam que a gente ainda tem movimentos ainda muito fracos, né, da América Latina para a União Europeia e para o continente asiático, porque o Brasil ficou
absolutamente isolado no debate mundial a respeito ou da proteção de dados ou da transferência internacional. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil não é reconhecido nem pela Argentina como um país de proteção adequada, embora eu fico me perguntando quem é que quer mandar dado para a Argentina também, né? Então, mas ainda assim não somos considerados nem no âmbito da América Latina um país minimamente com proteção minimamente adequada para transferência. Então significa que o Brasil acaba tendo uma maior troca dos seus dados com os Estados Unidos, sobretudo por conta de empresas americanas que têm estabelecimentos por aqui e que precisam geralmente processar dados de empregados americanos no Brasil, ou precisam mandar dados de empregados brasileiros para a União Europeia. Esse é um ponto relevante que mostra como o processo de inovação tem sido obstado no Brasil por conta de uma deficiência, uma pouca evolução do processo de regulação. Bom, aí é basicamente esse um pouco do reflexo dessa pesquisa da McKinsey junto com uma outra da Deloitte, né? A internet ela tem impactado em até 10% do crescimento do PIB no Brasil, China e Índia, e a modalidade de acesso a banda e a telefonia ela está diretamente relacionada ao PIB per capita, ou seja, eu consigo identificar até que as pessoas mais pobres aqui são aquelas que têm a banda mais deficiente e o menor acesso. A Deloitte também conseguiu mostrar que a simples possibilidade de dobrar a banda de telefonia no Brasil pode impactar em até 0,5% do PIB per capita brasileiro e que a gente ainda tem um espaço de até 13% para o crescimento do produto interno bruto na América Latina e aumento da produtividade se nós tivermos um incremento nessa estrutura. Agora, onde é que surge esse cenário de transferência internacional e como é que a territorialidade se coloca aqui? Um dos grandes autores que trata desse assunto, acho que talvez hoje um dos maiores pensadores do tema, é o Christopher Kuhner. Christopher Kuhner é um professor belga, que coordena um dos melhores jornais, uma das melhores revistas de proteção de dados da União Europeia, EU Data Protection Law Review, e o Christopher Kuhner, basicamente, ele parte de um modelo adotado de uma percepção de uma situação específica da IBM, que ele mostra, olha, nós chegamos num momento em que a transmissão de dados point-to-point, ela não é mais viável dentro de uma perspectiva de economia global. Eu preciso de mecanismos de transferência maciça. Por isso que um acordo como o Private Shield se torna um acordo tão importante para a própria funcionalidade e operabilidade de uma empresa. Não há como, por exemplo, uma empresa como a BMW ou a IBM funcionar no Brasil sem que ela possa efetivamente transferir uma larga massa de dados de empregados ou das suas operações de um lado ao outro. Semana passada eu estava fazendo uma operação de uma empresa alemã que hospedava todos os seus dados em cloud, tinha dados de cidadãos brasileiros, não estava estabelecida no Brasil, mas tinha uma grande dúvida se ela poderia simplesmente transitar os dados por aqui sem estar submetida ao Marco Civil da Internet. E a discussão é muito grande porque o próprio Marco Civil da Internet tem uma percepção de territorialidade relativamente ampla, que vai acabar se chocando com a outra regulação, que é a regulação europeia e a alemã sobre esse assunto. Então é aquela história, eu passo o meu chapéu e fico na mão de várias autoridades de proteção de dados, quando no fim das contas eu me disponho simplesmente a regular ou atuar num determinado setor ou num determinado momento. E aí a gente passa a ter aqui, dentro desse novo cenário de transferência, um ponto de um assunto que eu acho muito interessante e que lembra das nossas aulas de direito penal. Quando a gente estudava lá na teoria do crime, a ideia da ubiquidade, não sei se vocês lembram, o professor de penal antigo, ele dava o exemplo da ponte Brasil-Paraguai, né? O cara que dava um tiro no outro, que estava do outro lado da ponte, e segundo a teoria da ubiquidade, onde é que se considerava praticado o crime. A ideia da ubiquidade é um pouco relacionada a isso. Numa economia em que eu tenho não mais uma premissa de exclusividade, mas uma premissa de compartilhamento, onde é e como ocorre essa transferência. Esse é o primeiro ponto. Eu digo isso porque ontem nós tivemos um ataque um ataque de ransomware novamente. Ficamos ontem até tarde no escritório resolvendo problemas de 3 clientes que tiveram vazamento na Holanda, Rússia e a Alemanha. E a discussão é, bom, vamos ter que identificar onde é que aconteceu o vazamento, onde é que ocorreu o ataque. No primeiro momento, eu tenho 24 horas para comunicar à autoridade de proteção de dados do país, mas primeiro preciso saber onde é que o fato aconteceu. Para saber para qual autoridade de proteção de dados eu vou ter que comunicar dentro do prazo de 24 horas, que é o prazo que é estabelecido pela diretiva da União Europeia de 2002, que ainda continua em vigor, enquanto a GDPR não entra em vigor em maio do ano passado. Então passamos aí até 2, 3 horas da manhã definindo quais seriam as autoridades que seriam comunicadas, exatamente por conta de um problema que é aquele relacionado à ubiquidade e à mudança da perspectiva da territorialidade. Então hoje, num caso de um incidente de um ransomware, a principal
A primeira medida é isolar o fato, entender onde ocorreu o incidente e entender a que autoridade de proteção de dados eu devo comunicar dentro do prazo estabelecido na diretiva. E aí acho que um dos grandes advogados que atua nesse tema na União Europeia é o Eduardo Staran. O Eduardo Staran tem um trabalho também muito legal sobre transferência internacional, publicado pela IAPP, em que ele diz, olha, como saber e por onde transitam os dados? Eu posso ter uma transferência internacional de dados numa troca de mensagens minha com a Amanda estando no Brasil? Sim. Eu posso ter uma transferência internacional. O servidor ele pode estar localizado num outro país e a mensagem é trocada a menos de centímetros aqui uns do outro. Então, esse é um primeiro ponto que é importante entender, o rompimento de uma territorialidade física em prol de uma outra territorialidade, que é uma territorialidade digital. E aí nós temos alguns passos de como essa transferência tem acontecido e em que empresas acabam sendo diretamente afetadas, né? Essas trocas elas ocorrem mediante operações específicas entre indivíduos localizados em países distintos, mas dentro de mesmos países. Eu diria a vocês hoje que a principal indústria afetada é a indústria da aviação, a indústria da saúde e a realização de comércio. Por quê? O Brasil foi um dos últimos países na América Latina signatário da CISG, não sei se todos conhecem a CISG, né, a Convenção das Nações Unidas para a Compra e Venda de Mercadorias. É um fato curioso, o Brasil foi um dos últimos países signatários da CISG. E uma convenção que estimula o comércio internacional, a troca de bens entre países, mas o Brasil ainda não é um país que tem um regime, por exemplo, de transferência internacional de dados. Então, uma compra e venda feita pelo eBay ou pelo Alibaba ou coisa do gênero, ela tem um marco regulatório claro dentro da CISG, mas não tem um marco regulatório no âmbito da economia compartilhada aqui, ou dessa transferência internacional de dados, porque no fim das contas, para realizar essa operação e a troca da mercadoria, dados também vão ser trocados entre consumidores e os compradores, entre os vendedores e os consumidores. E aí alguns requisitos são utilizados pelos grandes modelos regulatórios. A gente tem aí basicamente, eu diria, 3 ou 4 modelos regulatórios. Um modelo que a gente chama de modelo de regulação compreensiva ou modelo de regulação estatal. O outro é o modelo da autorregulação, que é um modelo muito próximo do PSI, não sei se todos conhecem, é o Payment Credit Card, o I vai faltar aqui agora. E é uma rede internacional de instituições de pagamento de cartão de crédito que estabelece um modelo de autorregulação muito parecido com o que a FEBRABAN faz no Brasil. O PSI estabelece parâmetros muito claros de proteção de dados, enquanto o modelo de regulação estatal ou de corregulação adota outros requisitos, como, por exemplo, a adequação, a accountability, o consentimento e o legítimo interesse. Então, essas são as medidas que são utilizadas para poder viabilizar ou excepcionar algumas dessas transferências. Os principais modelos aí que acabam tratando desse assunto, nós temos aí o Privacy Framework da OCDE, a FTC também tem regras muito claras, a FTC tem sido responsável por fatos extremamente interessantes. A FTC multou o Google recentemente no processo também de transferência, mas a FTC tem um negócio que eu acho genial, que a gente ainda não alcançou e o Ministério Público Federal muito menos. A FTC ela consegue fazer um law enforcement privado. Isso é um negócio que é inusitadíssimo e pouco fácil de se identificar. Ela consegue pegar a partir das políticas de privacidade, dos códigos de conduta que as empresas têm e punir e sancionar a empresa a partir do próprio código de conduta ou das políticas de privacidade que eles se comprometeram a cumprir. Fazendo basicamente uma lógica que a gente tem no CDC, que é a promessa enganosa, dizendo, olha, você tinha um código de conduta e você tinha uma política de privacidade. Você lançou publicamente isso. Então, na nossa lógica aqui interna do CDC, esse tipo de informação vincula. E seria uma publicidade enganosa, uma propaganda enganosa, você agir de forma diversa daquilo que você se comprometeu a assumir. Com base na seção número 5 lá do FTC Privacy Act, a FTC tem aplicado multas pesadíssimas nesse modelo de law enforcement privado, que eu acho que é uma das tendências muito fortes desse novo modelo de corregulação. E a FTC também, o outro modelo que eu acho que é muito interessante, acho que na minha opinião é um modelo que eu tenho uma predileção, não nego isso para ninguém, que é o modelo da APEC, que é o Acordo de Cooperação Ásia-Pacífico, que é um modelo também de certificação privada, né? Então eu tenho lá regras gerais estabelecidas no âmbito desse acordo
multilateral, vários países aderem a esse acordo, e dentro desse espectro de adesão, nós temos cada país com a sua legislação interna, com a sua autoridade de proteção de dados. Mas, para que você faça parte do bloco da APEC, você precisa ter você precisa submeter todos os seus programas a um certificador privado, que hoje, basicamente, você tem duas empresas certificadoras privadas, a Trust, que faz a certificação no âmbito dos Estados Unidos e do acordo Private Shield, e uma empresa que faz toda a parte Japão e Ásia. Então, é um agente certificador privado que afere as suas normas de proteção de dados e vai ser o responsável por também te sancionar se você eventualmente descumprir essas medidas. Isso é feito a partir de códigos de conduta, processos de certificação, cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes ou Binding Corporate Rules, que é basicamente algo que tem sido feito muito. Empresas europeias e americanas tentando homologar suas normas corporativas internas no mundo inteiro para, a partir daí, realizar essas operações de transferência. Mas como é que está o cenário na América Latina? A gente tem já um cenário muito avançado. O Uruguai, para mim, é o maior exemplo. A gente fica muito focado na União Europeia. Eu acho o modelo da União Europeia um modelo extremamente travado e pouco engenhoso. Ele é um modelo muito custoso. O Uruguai tem um exemplo fantástico, uma autoridade de proteção de dados extremamente eficiente, que proíbe a transferência de dados de qualquer tipo, com países e organismos internacionais que não tenham um nível de proteção adequado no âmbito do bloco. A Argentina tem algo muito parecido, que também proíbe a transferência de dados quando não existam proteções adequadas. E em 2016, no final do ano passado, a Argentina editou uma disposição, a disposição 60, dizendo quais são os países que ela reconhece como de proteção adequada. Vamos lá, vamos procurar aqui quem são os países. União Europeia, o Espaço Econômico Europeu, a Confederação Suíça, Jersey, Ilhas Man, Ilhas Faroe, Canadá, Andorra, Nova Zelândia, Uruguai, Estado de Israel. O Brasil não aparece e poucos outros países da América Latina. Lembrando que o discurso de abertura do ano legislativo na Argentina, o Maurício Macri fez um discurso muito forte dizendo que a Argentina ia se tornar o maior polo tecnológico da América Latina nos próximos anos e de recepção de dados de empresas estrangeiras. Esses marcos regulatórios de Argentina e Uruguai foram muito influenciados pelas decisões da União Europeia, a 497 e a 87 de 2010 e 2008. E só para dar um exemplo de como a Argentina tem tratado as questões da territorialidade e o conflito que eventualmente pode existir entre termos de uso e tal, a Argentina disponibiliza no próprio site da Autoridade de Proteção de Dados um modelo de um contrato, como é que deve se dar o modelo de transferência de dados para fora da Argentina. É um modelo muito claro, qualquer empresa tem esse modelo, ele já tem a previsão do foro responsável, ele tem a previsão, inclusive, de arbitragem, já para as hipóteses de conflito que existam entre os contratantes se eventualmente ocorra algum tipo de vazamento ou incidente de segurança, de modo que vocês vejam que a Argentina está muito à frente daquilo que a gente pensa, ou seja, os problemas lá são equacionados de uma forma muito mais tranquila do que as que nós temos visto aqui. Eu só, para encerrar, meu prazo já está finalizando, eu faria um destaque. Todos aqui têm condição de influenciar. O Bacen lançou uma consulta pública, a consulta é o edital número 57, vai se encerrar agora em 2011. Nós tivemos um debate no âmbito do Marco Civil da Internet, do artigo 12. O Marco Civil queria adotar a ideia de territorialidade, ou seja, as empresas tinham que estar localizadas no Brasil e os dados deveriam estar hospedados e armazenados no Brasil. O Banco Central está voltando com esse assunto, dizendo que todos os bancos que oferecem serviços em cloud devem hospedar dados também aqui. Se isso passar, vai ser um retrocesso absoluto em relação ao que a gente discutiu. O Marco Civil achou um outro caminho, que é submeter quem passa dado no Brasil à jurisdição do Marco Civil da Internet. Isso tem funcionado perfeitamente. O WhatsApp não pode ser uma exceção utilizada para afastar todas essas possibilidades, porque o WhatsApp não está estabelecido no Brasil, ao passo que todos os bancos aqui estão estabelecidos. Os bancos são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e o Banco Central, quando quiser algum dado específico, ele basta ir ao banco e pedir. Ele não precisa diretamente ter uma relação com o provedor no serviço de cloud. Esse tema não é tratado, por exemplo, no PL 4060, ele tem algumas observações no 5257 e no 330. O 330 foi reformado recentemente para incluir também. Eu deixo aqui algumas referências do que a gente tem utilizado em transferência internacional, com destaque para um trabalho belíssimo que o Iris fez, um paper exatamente sobre esse assunto. Obrigado.